Conversa fiada vai começar. Vai começar. Não saias daí até ela acabar. Até acabar. A conversa vai começar. Olá, vamos gravar mais um episódio de Conversa Fiada e temos como convidado especial o Bruno Ribeiro. Alô? que fez Erasmus na Universidade de Tampere. Primeiro, gostávamos de saber porque é que escolheste Tampere como destino. Eu, quando estava a candidato a Erasmus, tive uma conversa muito séria com os meus pais e eles disseram que se eu fosse escolher um destino para ir de Erasmus e para estar no estrangeiro, tinha que escolher um destino que fosse um bocadinho mais desenvolvido, tanto ou mais desenvolvido que Portugal. Portanto, destinos como Polónias, Roménias e assim, ficaram logo fora da mesa. Portanto, tinha algumas opções. Eu ponderei a Holanda, ponderei Barcelona, mas depois Barcelona ficava muito perto de casa, e achei que a Finlândia era assim uma coisa engraçada, porque, para além de ser completamente diferente de cá, tanto em termos de clima como em termos de língua, etc, etc, é um país extremamente desenvolvido, em que as pessoas têm uma mentalidade completamente diferente, e em que eu me ia sentir completamente fora da minha zona de conforto. E foi basicamente essa a razão principal. E como é que consideras as condições da universidade? Condições da universidade. A universidade onde eu estava a estudar é a Universidade de Gestão, também tem Educação Básica, etc, etc. O curso para isso, Sociologia, Ciências Políticas. A universidade tem aproximadamente 25 anos, no entanto tem umas condições espetaculares, e eu, quando cheguei lá, uma das primeiras perguntas foi: a universidade é nova ou foi remodelada há pouco tempo? Eles disseram: a universidade foi construída no início dos anos 90, e eu fiquei assim, nos anos 90, e ainda está assim tão bem preservada, porque realmente as salas têm muito boas condições, os anfiteatros são muito confortáveis, muito boas condições de acústica, em termos de luz, etc, etc. A biblioteca é espetacular, completamente é em vidro, tem imensa luz natural, tem muito boas condições. A cantina é fantástica. Obtiveste algumas equivalências? Quais Certo. foram? E eu candidatei-me a fazer lá, já que eu sou de gestão, era uma pessoa aqui de gestão, candidatei-me a fazer ética, obtive ética, mercados financeiros, recursos humanos, economia e finanças públicas, opcional, e por último, gestão de operações. E como é que era o método de avaliação da universidade? O método de avaliação era bastante diferente do de cá. Apesar de terem exames finais como cá, grande parte das disciplinas pedíamos para fazer trabalhos ou essays para comprovar que realmente íamos adquirindo os conhecimentos gradualmente. Ou seja, por exemplo, em gestão de operações, que eu realizei lá, eu tinha todas as semanas, nós tínhamos uma aula por semana, todas as semanas tínhamos que escrever um essay de 2 páginas a relatar o que é que tínhamos aprendido na lição anterior, sei lá, compactuá-lo com alguns exemplos que eu já tenho experienciado, e no final colmatar tudo num essay de 20 páginas, se não me engano. E relativamente às condições monetárias? A Finlândia é cara. É cara. Eu, apesar de fiquei situado numa residência, tive alguns colegas que foram comigo da FEP, ficaram em casas mais, como é que eu ia dizer, privadas, tinham um bocadinho mais privacidade do que eu. Eu, por exemplo, estava numa residência, morávamos lá 103 pessoas, tínhamos de partilhar cozinhas, que era uma coisa interessante, basicamente só tinha o quarto. Pagava por mês cerca de 307 euros, o preço dos quartos oscilava, os quartos individuais oscilavam entre os 270 e os 320. Apesar disso, estava muito bem situado. E quais foram as tuas principais dificuldades quando ingressaste nesta ideia de ir de Erasmus? Assim, a única dificuldade que eu encontrei nesta situação de Erasmus foi mesmo a primeira semana que eu estive lá. Porque uma das coisas que eu queria fazer era atirar-me para lá completamente de paraquedas, ou seja, as pessoas que foram comigo da FEP, eu não as conhecia lá muito bem, acabei de me dar bem com elas com o passado tempo, mas fui para lá e fui para um sítio que não queria estar com nenhum português. Aliás, na minha residência eu era o único português que havia lá. E realmente a primeira semana foi muito complicada, eu passava imenso tempo a falar com os meus pais pelo Skype. Como é que foi a bolsa? Recebeste na totalidade, em parte? Assim, eu por acaso, quando me estava a informar sobre isso, até me deixaram um bocado assustado. Porque a bolsa, para começar, está dividida em 3 parâmetros, que acho que já alguém deve ter referido, que é consoante o nível de vida dos países. A Finlândia encaixa-se no 3º nível, ou seja, nos países com o nível de vida mais elevado, sendo que eles me proporcionavam 300 euros por mês, o que dava para pagar basicamente a renda. Dito isto, a bolsa foi paga a tempo e horas, pelo menos foi mais ou menos o que eles acordaram. Recebi 90% da bolsa em meados de outubro, sendo que afinal ainda estou para receber porque me esqueci de fazer algumas necessidades
falta-me algo, integrar um documento ao outro, Sim. mas conto muito bem com a celeridade necessária. E com certeza que viajaste muito, que país é que aconselhavas a visitar, ou até mesmo sítios na Finlândia? Eu, por acaso, foquei-me um bocadinho mais em visitar bem a Finlândia e conhecer bem aquela cultura. No entanto, fui dar um saltinho à Estónia e à Suécia. No entanto, do que eu gostei mais foi, eu juntei-me a alguns amigos meus aqui da FEP que estavam a estar em Vassila e fomos dar uma volta assim, a algumas cidades base da Finlândia. E que atividades é que tiveste com os outros alunos Erasmus? A ESM de Tampere funciona muito bem. Eles, além de serem muito dinâmicos, estão sempre a proporcionar atividades bastante diferentes. Uma atividade que eu gostei muito e que acho que não acontece em mais lado nenhum foi laser tag. Nós tivemos 4 ou 5 edições de laser tag que estavam sempre escutadas, porque aquilo é muito engraçado. Também proporcionavam rally tascas, pub crawls, como eles dizem lá, idas à sauna e depois mergulhando lá congelado. Organizavam também algumas viagens, nomeadamente a da Suécia. São eles que organizam uma, depois há outra que é organizada por outra organização. E agora, descreve a tua experiência de Erasmus numa frase. Numa frase, Sim, eu... foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Ok, Bruno, muito obrigada pela tua presença. Gostamos muito de ter connosco e damos o fim a mais um episódio de Conversa Fiada. Obrigado, Carolina.